Bom, nesse momento, nós aqui reunidos em nome de Jesus, juntos para agradecer todas as bênçãos recebidas, para agradecer toda a intuição, todo o auxílio, o equilíbrio do nosso corpo, da nossa mente, agradecendo todo o trabalho do nosso anjo de guarda, que nos auxilia, agradecendo por essa oportunidade de estarmos juntos em um só pensamento. Obrigado, Mestre, pela casa que nos acolhe. Obrigado, Mestre, pela família, pelos amigos encarnados e desencarnados que nos ajudam nessa nossa jornada evolutiva. Obrigado pela tecnologia que nos permite, mesmo nesse momento de pandemia, nos reunirmos, trocarmos ideias, aprendendo cada vez mais. Intua a cada um de nós para que possamos compreender bem a lição desta noite. Que nós possamos refletir sobre os conhecimentos adquiridos e que possamos colocar em prática no nosso trabalho, na nossa família, em toda a sociedade. Muito obrigado, Senhor, e graças ao bom Deus. A Ângela abriu o Evangelho. Ana, teu microfone está aberto. Obrigada. Capítulo 17, Sede perfeitos. O homem no mundo é a lição. O homem no mundo. Quem gostaria de fazer a leitura? A Ângela está... Não, eu posso começar a ler, e aí a hora que a Carlinha entrar, ou quem quiser ler, pode ler também. Ângela, você está ainda se recuperando, deixa alguém ler aí. Deixa alguém fazer essa caridade. Se quiser que eu leia, eu posso. Pode começar, Sandro. Então vamos lá. Opa, deixa eu só colocar para cima aqui a imagem. Aumenta a letra aí, prof. Nice. Por favor. Eu acho que eu tô ficando cegueta. Tá bom assim? Tá bom, vamos lá. Aclarando os acontecimentos. Deveríamos visitar um hospital público que se prepara para receber pacientes vitimados pelo novo coronavírus. Os maiores cuidados haviam sido dedicados à área das UTIs, devidamente munidas com os aparelhos respiratórios. Havia uma dolorosa expectativa no ambiente. A preocupação em separar os portadores da pandemia dos demais pacientes criara um ambiente de receio injustificados. Tanto os médicos, qual ocorria com os enfermeiros, mantinham-se em cautela e muita vigilância, a fim de evitarem ser contaminados. A movimentação era expressiva, vale dizer, de encarnados, assim como de desencarnados. Pais, familiares e outros aflitos acorreram do mundo espiritual para visitar os parentes que se encontravam sob suspeita, aguardando o resultado
dos exames a que foram submetidos. Concomitantemente, espíritos sofredores buscavam inquietos as pessoas amadas, sem conhecimento real do seu estado. Havia também a presença de vampirizadores do além, em processos de lamentáveis obsessões. O irmão Spinelli informou-nos que aquele seria o laboratório para as nossas experiências transcendentais e concitou-nos a orar na sala do diretor, de modo que deveriam espalhar-se as vibrações de bem-estar que pudéssemos produzir. Recolhemos-nos interiormente, rogando ao médico sublime sua misericórdia e proteção. Terminada a prece, saímos em grupo e acompanhamos um jovem auxiliar de enfermagem que conduzia o resultado dos exames que chegavam do laboratório governamental. Havia tristeza e ansiedade no seu semblante, e ao entregar o documento ao diretor do hospital, afastou-se, enquanto ele tomava conhecimento da ocorrência grave, esperada e, ao mesmo tempo, desagradável. Dos 13 exames de pacientes que se haviam internado antes, 8 eram positivos para a Covid-19. A notícia espalhou-se como um rastilho de pólvora, procurando-se de imediato a retirada de alguns pacientes da enfermaria em que se encontravam e conduzi-los para a sala reservada, especialmente para a virose temível. Uma dama de 30 anos presumíveis foi dominada pelo desespero e, lamentando-se, afirmava que iria desencarnar, porque era portadora de diabetes em estado avançado. O médico acercou-lhe e, muito tranquilamente, lhe explicou que estava sendo atendida em tempo e o que o seu organismo jovem resistiria, superando a infecção. Chamou-me a atenção um cavalheiro de aproximados 50 anos que mergulhou no silêncio da oração e entregou-se à providência divina, atraindo, de imediato, venerando o espírito que o envolveu em vibrações de paz e de coragem. Dá uma Os pausa demais... aí, por favor. Então, até agora, eles estão ingressando em um hospital. E a gente sabe que os casos mais graves vão para UTI, né? A unidade de terapia intensiva, onde tem respiradores mais adequados para a Covid-19. Toda a dificuldade, né, devido à contaminação rápida, né? O número de casos vai se agravando, o número de casos vai aumentando, e o sistema de saúde acaba não conseguindo atender todo mundo quase com a mesma qualidade. Então alguns vão para a UTI, quando a UTI está cheia, aí acaba indo para outros, para a enfermaria, para quartos, e assim vai. Então essa pandemia acabou muita gente, então a gente ficou aqui no Brasil durante meses, em vários lugares UTI a 100%. Na média a UTI estava 80%, 90%, mas se a UTI está 80% na média, tem lugares que já está 100%, que não tem mais vaga, né? Então estava uma situação bem grave, então foi aberto tendas, e foi aberto várias coisas aí para dessa pandemia, né? E realmente, né, o pessoal acaba entrando em desespero, né, devido à gravidade, mas o problema é que houve muitas notícias, né, erradas, informações incorretas, pessoas querendo fazer um alarde maior do que deveria.
E isso faz com que, por exemplo, espíritos aproveitadores, né, que querem gerar o caos, gerar o desespero, se aproveitem disso para gerar realmente uma quantidade de pessoas perturbadas e, né, além da conta. Então ele está dizendo aí, fomos para o hospital, a gente achou uma sala, no caso da sala do diretor, que devia estar vazia, né, para a gente se concentrar, orar, ligar o pensamento a Deus, para aí sim, com essa energia, essa nossa vibração mais equilibrada, a gente conseguir ajudar as outras pessoas. Isso no mundo espiritual, o Manuel Filomeno de Miranda. Aí ele diz que, né, os testes aí, uma parte deu positivo, né, outra parte deu negativo, e você já vai correndo para poder separar os positivos dos negativos para não haver uma maior contaminação. Ele fala dessa senhora que tem diabetes, realmente, pessoas que têm outras doenças podem se tornar mais graves, né, a situação. A gente sabe que de pessoas que têm outras doenças pegaram Covid e sobreviveram, e pessoas aparentemente saudáveis, sem nenhum outro tipo de doença, pegaram Covid e desencarnaram. Né? Então depende muito, né, da situação da pessoa, e a gente sabe que a oração que a gente faz, né, o equilíbrio, a gente não entrar em desespero e ligar o pensamento a Deus ajuda, como nesse rapaz que estava em profunda oração e com certeza foi atendido, foi amparado por um espírito, né, de luz. Então a gente tem que... A doença é grave, sim. A gente tem que entrar em desespero? Não, a gente tem que se proteger. Né? E tem que sempre manter o equilíbrio e manter a ligação com Deus para receber toda a ajuda necessária. A gente vai desencarnar? Vamos. Quando? Não sei. Vamos desencarnar de Covid? A gente pode desencarnar por qualquer coisa. Tem, por exemplo, a sogra da minha tia, ela se mantinha saudável, ela fazia Tai Chi Chuan, ela comia de maneira adequada, tudo certinho. Ela tinha, sei lá, não sei quanto que tinha, uns 80 e poucos anos, 90 anos. Né? E ela tinha saído de casa para fazer Tai Chi Chuan. Mas tinha chegado a hora dela desencarnar. Aí ela saiu de casa, como sempre, e foi atravessar a rua. Olhou para a esquerda, não vinha carro, ela atravessou. Só que naquela semana, a rua que sempre foi da esquerda para a direita, tinha mudado de mão. Ela viveu a vida toda ali com a mão para um sentido. Naquele momento, a rua mudou de mão. E ela olhou para o lado que sempre olhou. E foi atropelada e desencarnou. Então ela não morreu de coração, ela morreu atropelada porque a rua tinha mudado de mão naquela semana. Então a gente vai desencarnar? Vai. Quando? Não sei. De Covid? Sei lá. Né? Então a gente tem que tomar todas as precauções, os cuidados e tudo mais, lavar a mão, isolamento, tal, papá, mas não tem que entrar em desespero. Ok? Continuamos. Os demais se deixaram dominar pelas lágrimas e algumas reclamações, exprobrando o governo, denominado de negligente, e transferindo a responsabilidade por encontrar-se ali. Afirmavam que as autoridades governamentais já sabiam da pandemia com as suas garras assassinas e que, ao invés de resguardarem as pessoas de aglomerações,
e meios fáceis de contágio estimularam os prazeres do carnaval. E ali estavam as vítimas dos folguedos perniciosos. Não se davam conta de que a responsabilidade é de cada um, porquanto todos estamos conscientes do perigo de contágio de enfermidade de tal porte, desde antes do carnaval anunciada. Sucede que os prazeres servis ainda merecem mais atenção do que os deveres austeros, e o conceito infeliz de muitos latino-americanos de que neles nada pega, como se fossem constituídos de matéria especial. Alastrava-se a doença depuradora da sociedade em todo o mundo, e no Brasil começava com fome cruel, encontrando a cultura leviana de muitos e a falta de compromisso com a vida. No gabinete do diretor, diversos médicos discutiam a respeito de qual a terapêutica melhor recomendada para os pacientes inseguros. Discussões politiqueiras de baixo nível esqueciam as vidas humanas para cuidar dos seus interesses mesquinhos e venais. Alguns desses esculápios, que já vinham aplicando medicamentos que deram bons resultados nos casos da Espanha e da Itália, consumidas pelo surto feroz, deixavam de lado as brigas e ofensas políticas para encontrar uma solução de emergência, enquanto os laboratórios do mundo trabalhavam na produção da vacina salvadora. Passamos as horas da manhã atendendo aos irmãos contaminados, auxiliando-os no equilíbrio do sistema imunológico e, principalmente, da harmonia íntima, intuindo-os a buscarem a oração que lhes daria forças para a conquista dos resultados felizes. No momento em que fiquei a sós com o nosso Spinelli, comentei a respeito da reunião mediúnica da noite anterior. Entre os fenômenos que me surpreenderam, chocou-me o aparecimento dos espíritos que emergiam do solo, transformado num cemitério com seus aspectos atoleimados e infelizes. Perguntei-lhe se a cena que aconteceu na sala em que estávamos havia sido transportada de alguma região onde os espíritos se encontravam ou como aconteceu o aparecimento da cena estranha e apavorante. Pacientemente, explicou-me. Recorde-se, o caro Miranda, que a psicosfera ambiente no local da reunião modificou-se expressivamente a forma como se encontrava no início da atividade. Quando os irmãos apareceram, traziam as lembranças dos lugares em que viviam e o pensamento firme de todos condensou no local em que então se encontravam, repetindo a paisagem dantesca em que viviam. A força da mente acostumada a determinadas circunstâncias e acontecimentos dá-lhes vida à medida que memoriza e vivencia. Todos ligados entre si pelos mesmos crimes e feitos, assim como pelas mesmas situações de resgate penoso, criam, por ideoplastia, os cenários e as circunstâncias que lhes são familiares. E o fenômeno de transformação, indaguei, para a fase lupina, que teve lugar no comunicante, como explicá-lo? Nosso irmão, de tal forma, degenerou o perispírito nos sucessivos anos de horror que se tem permitido, que passou a sentir-se como um lobo construído pela perversidade dos seus atos. Tem na mente, no entanto, a sua forma anterior, que lhe ficou na memória como sendo máscara conveniente. Enquanto blasonava, procurando argumentos falsos para esconder os sentimentos reais, a aparência era preservada, mas à medida que se permitiu apresentar-se como se sente ou como está
interiormente. A forma de ser humano foi diluída pela força interior do vampirismo e passou a usá-la. Nesse momento, mantém a deformidade que irá sendo modificada à medida que se comunique mediunicamente e o seu perispírito recupere a expressão humana, através do arrependimento sincero e da renovação interior. O longo processo de construção do ódio, com todos os seus ingredientes de vingança, condensou os fluidos emitidos e construiu as formas terríveis que inspirava pavor. E somente através de uma real mudança emocional e mental podem ser diluídas essas construções aparvalhantes. Após a comunicação mediúnica da noite passada, fluidos novos foram ingeridos e formas pensamento diversas irão assomar do inconsciente profundo, reconstruindo a realidade humana que lhe caracterizou a última existência terrestre. Dá uma pausa aí. Ok. Então aí tem uma coisa, né? Na reunião mediúnica, né? Ele diz, né, que surgiram do chão, né, espíritos, como se fosse um cemitério, né? Então imagina aqueles filmes lá que o pessoal sai das covas, tal. Aí ele falou, mas a gente foi transportado para um cemitério? Aí ele diz, não, vocês estavam ali naquele ambiente. Só que o pensamento desses vários espíritos que foram trazidos para dentro da reunião mediúnica, né, criaram aquela forma, aquelas formas, aquelas cenas, aquela forma pensamento. Né? Então é a mente dos espíritos que criaram tudo aquilo. Né? Então essa ideoplastia. Então ele, através da mente, criou, plasmou aquele cena de cemitério, aquelas coisas, tudo aquele cenário de cemitério. Então foram os espíritos que trouxeram e imaginaram aquilo. André Luiz, ele vê, numa dos livros, né, ele vê, por exemplo, uma pessoa que tinha, que estava no mundo espiritual e se dizia faminto, né, se dizia faminto lá no mundo espiritual. Aí tinha um espírito ao lado desse espírito que plasmava alimento e entregava para ele se alimentar, já que ele estava faminto. Né? Então, ela plasmava alimento e entregava para esse indivíduo para ele comer. Só que quando ele pegava no prato para comer, ele modificava o teor do prato para restos de pessoas. Aí o alimento vinha e ele mudava o alimento para restos de pessoas. Aí ele pegava aquele negócio com nojo e jogava na parede. Por que ele transformava isso em restos de pessoas? Porque quando, na encarnação, ele acabou matando e mutilando muita gente. Então aquela culpa estava no pensamento dele, aquelas imagens estavam no pensamento dele, e ele não conseguia mais se alimentar, mesmo no mundo espiritual, porque tudo que ele pegava, ele mesmo transformava em pedaços de corpos. Né? Então, isso sem perceber. Simplesmente pensou, criou. A mesma coisa são esses espíritos nessa reunião mediúnica, né, da noite passada. Outra coisa que ele pergunta é: um espírito de forma humana se transformou em um lobo. A gente sabe, já discutiu aqui, que o nosso perispírito ele é muito maleável e ele responde ao nosso pensamento. Na verdade, o perispírito é simplesmente um reflexo do nosso pensamento.
Então, durante muitos anos, ele pensava numa forma de assustar as pessoas. Então ele usava essa forma de lobo para assustar, para impressionar, para meter medo nas pessoas. E isso acabou interiorizando na mente dele. Então esse pensamento forte de muito tempo, essa consciência de culpa fez com que ele se transformasse o perispírito num perispírito de lobo. Ah, mas ele vai ficar lobo quanto tempo? Até, como diz o mentor, se equilibrar. Até ele se arrepender dos atos que ele fez, ele manter o equilíbrio e à medida que ele se arrepende e vai tentando se reequilibrar, ele vai ter ajuda de outros espíritos, do anjo de guarda, para voltar à forma humana. Mas primeiro ele vai ter que passar por algum tempo como lobo, para que ele se arrependa dos erros, dos equívocos do passado. Ok? Mais algum comentário, alguma pergunta? Então continuemos. O pensamento é sempre a fonte e a sede das construções do ser sob qualquer aspecto considerado. Por isso, o Mestre Jesus sempre recomendou temperança e perseverança no bem, a fim de que as vinculações com a divina transcendência facultem o prosseguimento da ordem e da paz. Tudo quanto se pensa, de acordo com a intensidade mental da ideia, adquire forma e vida. As incontáveis construções mentais espalham-se por toda parte, gerando formas, pensamento e até mesmo regiões específicas no baixo astral ou nas regiões formosas. Vivemos num mundo de energia que se amolda à onda mental, dando lugar às formas transitórias que o tempo cristaliza e se tornam material. Vejamos a nossa presença real nesta saleta, em que não somos detectados pelos reencarnados e, não obstante, estamos percebendo, sem atropelamentos, as ocorrências que aqui têm lugar. Invisíveis somos, entretanto, tangíveis, porque temos peso atômico e volume próprio, graças ao envoltório do perispírito, que nos modela a aparência. Podemos registrar aqui o que ora percebemos, como também, com um pouco de fixação da mente, acompanhar regressivamente tudo quanto aqui ocorreu, porque está impregnado nas diferentes faixas e ondas vibratórias. Ouvimos, neste momento, alguns gritos que correria na direção do apartamento ao lado. Não somente as pessoas, como alguns espíritos, fomos atraídos e, ao nos adentrarmos, defrontamos uma paciente visivelmente incorporada por um inimigo espiritual que a dominava. Tudo acontecera rapidamente. Ao ser notificada que estava confirmado o diagnóstico da Covid-19, ela se contraiu e, dominada pelo medo da morte, começou a desarmonizar-se interiormente, quando o adversário que a persegue, há algum tempo, utilizou-se das circunstâncias para provocar uma grave reação perfeitamente dispensável. Agitou-se e começou a debater-se nas mãos dos enfermeiros, que logo pensaram ser uma crise emocional, como realmente o era, e de imediato aplicaram-lhe uma alta dose de calmante, deixando-a prostrada. Dá uma pausinha só um pouquinho. No parágrafo anterior, eles acabaram, foi falado, né, que
ainda na forma de criação de pensamento, que existem regiões, né? Como umbral, como regiões trevosas, ou mesmo colônias espirituais, né? Que são criadas pelo nosso pensamento. Então, por exemplo, o Vale dos Suicidas. O Vale dos Suicidas é uma região onde se concentra muitas pessoas que cometeram um suicídio. E, como todas aquelas pessoas que cometeram o suicídio têm pensamentos semelhantes, desequilibrados, perturbados, o ambiente é de sofrimento. Assim como o umbral também são regiões de pessoas naquela situação que estão sofrendo. Então, a região é criada pelos pensamentos de todos aqueles espíritos presentes naquele ambiente. Então, à medida que a gente vai passando de mundo de provas e expiação para a regeneração, vários lugares desse planeta, né, regiões desse planeta de sofrimento mais agudo, acabam deixando de desaparecer, de acontecer. Ela some. Por quê? Aquela região é criada, aquele tipo de região, pelos espíritos que estão ali. Se os espíritos que geram aquele tipo de ambiente não estão mais na Terra, não vai existir mais no planeta Terra. Logicamente que isso vai acontecendo aos poucos, né? Lentamente. Então, o ambiente é gerado pelos pensamentos, pela soma dos pensamentos das pessoas ali presentes. Né? E aqui, nesse parágrafo, que agora vai continuar, está dizendo que o nosso equilíbrio mental, emocional, é fundamental. Porque a gente recebe uma notícia ruim, como por exemplo uma doença grave como a Covid-19. Se a gente se desequilibra, a gente dá abertura para influências negativas, como esse obsessor que estava ao lado dessa senhora há muito tempo. Ela deu abertura e ele acabou obsidiando ainda mais forte, tomando lá e se desesperando e dominando essa senhora. A gente tem que manter sempre, apesar das dificuldades, o nosso equilíbrio. Era isso. Pode continuar. O irmão Cláudio aproximou-se da paciente e, aplicando-lhes energias restauradoras, afastou o invasor e foi controlado pelo nosso mentor, enquanto ela passou a dormir sob a ação do medicamento e dos fluidos. Foi transferida imediatamente para a parte do hospital em que poderia ficar com outros enfermos, sem o perigo de contaminação a outros pacientes. Ao sair da sala, em pleno corredor que levava à UTI, onde já se encontravam pacientes sendo atendidos com respirador artificial, um deles, porém, sexagenário, com uma história clínica mais grave porque cardíaco, experimentava a asfixia, proveniente do pulmão, totalmente impossibilitado de cumprir sua função, graças às colônias maciças dos vírus na sua volúpia devoradora. O coração pulsava com imenso esforço para bombear o sangue e começou a falhar. O rosto, congestionado pela asfixia, e os olhos um pouco fora das órbitas, denunciavam a presença da morte, o que se deu inexoravelmente. O irmão Spinelli aproximou-se do cadáver, enquanto os funcionários tomavam as providências compatíveis, e apontando os brônquios e as câmaras pulmonares, elucidou penalizado. Que tragédia a do vício do tabaco. Nosso irmão é considerado como suicida indireto, por haver submetido o seu organismo à pressão das substâncias químicas do cigarro, que lhe destruíram
os alvéolos delicados, impedindo-os de manterem as suas funções vitais. Observamos que espíritos viciosos de péssimo nível moral acercaram-se do cadáver e arrebataram o recém-desencarnado, antes da eliminação das últimas energias vitais do organismo. O pobre amigo, continua Spinelli, despertará e passará a viver um verdadeiro pesadelo, pela ignorância da ocorrência do fenômeno que acaba de suceder. Os suicídios indiretos no mundo são em número colossal, porque tudo que atenta contra a saúde, o bem-estar, o equilíbrio do organismo na vilegiatura carnal é uma agressão que culmina por derrotá-lo. Merece considerar que os vícios e atentados materiais à saúde impregnam o perispírito de miasmas destrutivos, facultando espaço para a instalação de muitas enfermidades ou, simplesmente, por somatização, ensejando enfermidades que não se encontravam na ficha evolutiva do ser. Igualmente, os hábitos mentais perniciosos, as conversações vulgares e tóxicas, as culturas do pensamento negativo geram vibriões e bactérias psíquicas que diminuem as forças do equilíbrio e da resistência humana, favorecendo a instalação de muitas enfermidades e transtornos emocionais. É indispensável que as fontes do pensamento sejam vigiadas, a fim de que das suas nascentes não surjam elementos destrutivos responsáveis por incontáveis males que perturbam os seus cultores. É uma pausa, né? Então ele está dizendo aqui o seguinte, né? Esse senhor, né, que estava mal, pegou o Covid, né? O Covid ataca várias coisas, ataca o pulmão, mas ele já tinha o pulmão debilitado devido ao cigarro. Então ele era fumante, o tabaco. A gente sabe que o tabaco acaba impregnando e destruindo e diminuindo a capacidade respiratória, né, das pessoas, né, nos pulmões, nos alvéolos. E então ele acaba, já tinha uma quantidade de respiração já menor do que uma pessoa não fumante. Ainda pegou o Covid e acabou desencarnando, né? Então essa pessoa é considerada como um suicida involuntário. Ele não tinha, ou indireto, não tinha intenção de se matar, mas acabou abreviando a vida de alguns anos, né? André Luiz chegou no mundo espiritual, chegou no umbral também como suicida. Ele está dizendo que muitos que desencarnam, uma grande quantidade de espíritos que desencarnam, acaba abreviando a vida de alguns anos, né? Então a gente tem que respeitar o nosso corpo, respeitar, né? Procurar ter uma alimentação adequada, manter o corpo saudável e também manter pensamentos, né, equilibrados. Né? Quando a gente começa a conversar, conversações vulgares e tóxicas, né? Então a gente começa a falar mal de todo mundo. Né? Não estou falando mal, estou só falando a verdade. Mas essa fala que você está falando, teoricamente é verdade, está beneficiando o quê? Né? Se você fala assim, eu estou falando que aqui tem um problema, essa parede está trincada, está rachada. Tá, essa parede está rachada, então a gente vai resolver como? Vamos abrir aqui e vamos consertar a parede. Tá, então falou de uma coisa que está errada e
para procurar resolver, procurar uma solução. Agora, se eu simplesmente falar de um problema, falar de uma coisa, aí vai, falar mal de um, e critica, não sei o quê, vai resolver o quê se você fica falando disso? Nada? Então é melhor não falar. Né? Então, esse tipo de conversação, esse tipo de pensamento, né, acaba gerando vibrações negativas, acaba atraindo espíritos de mesma natureza e acaba gerando vibriões, bactérias psíquicas. Então a gente sabe que existem lá os organismos que atacam fisicamente o nosso corpo. Agora, está dizendo que existe, né, organismos psíquicos que atacam o nosso perispírito e posteriormente também o corpo. Então a gente tem que se procurar se equilibrar, manter o equilíbrio, manter as forças do nosso equilíbrio, para a gente aumentar a nossa resistência humana. E com isso a gente obtém o equilíbrio mental, que reflete no nosso equilíbrio emocional, no nosso equilíbrio físico, e a gente acaba enfrentando, tendo uma defesa imunológica muito maior. A gente todos os dias somos atacados por organismos externos que, quando a gente está bem, do nosso sistema imunológico, o sistema vai lá, defende, ataca esses agentes externos e a gente não fica doente. Agora, no outro momento, a gente é atacado pelos mesmos agentes externos e porque nós estamos com um sistema imunológico debilitado, a gente pega uma doença. Né? Então, por isso que a gente tem que manter o nosso equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual. Para que a gente possa evitar ficar doente o tempo todo. Mas se eu ficar doente, eu vou procurar me tratar através dos remédios, da medicação, através de repouso, através de bons pensamentos. Que tudo isso somado vai fazer com que eu me restabeleça. Continuemos. Nesse momento, deu entrada um paciente em lastimável situação, porquanto a enfermidade já lhe tomara a organização respiratória, com grande prejuízo para a função cardíaca em disritmias acentuadas. Nosso mentor convidou-nos a acompanhá-lo à unidade de terapia intensiva. Estava em grande movimentação. Já se encontrava com metade dos leitos ocupados e pairava no ar um tipo de expectativa pessimista. O novo paciente foi acomodado ao leito e de imediato, passou a receber o auxílio do respirador artificial. Os danos causados pelo vírus eram muito graves e a assistência espiritual do enfermo era de péssima qualidade. Algumas entidades odientas maldiziam-no e o ameaçavam de forma impiedosa, anunciando seu próximo desenlace para o reencontro além do corpo, com as consequências lamentáveis. O desencarnado, apavorado com a consciência de que chegara o seu momento fatal, inevitável, deixava-se dominar pelo desespero que mais o perturbava. A desencarnação deve ser um momento de serenidade, a fim de que a ruptura dos liames que vinculam o espírito à matéria densa seja suave, diluindo-se pela falta do fluido vital que mantém a existência orgânica. Quando não se tem ideia de como transcorre a existência física, muito difícil faz-se a libertação dos vínculos que unem o espírito à matéria, havendo a ruptura brusca, que não impede,
a continuação dos fenômenos de decomposição serem percebidos e sentidos muito tempo depois da morte do corpo. Por isso, morrer não significa desencarnar imediatamente, o que se dá com mais vagar a semelhança do que ocorre por ocasião da reencarnação, cujo processo é lento e progressivo. Chegou abrindo o microfone. Então, esse senhor está no processo de desencarnação. Né? Então, ele está desencarnando. Ele tem influências de espíritos obsessores, influências negativas. Né? E ele está dizendo que a desencarnação, né, ela acontece gradualmente. E o ideal é que você entenda o processo de desencarne e aceite, né, a desencarnação como coisa natural, para que você desencarne de maneira tranquila. Vá dormir e desencarne. Né? De maneira tá. Como o Eurípides Barçanufo e tantos outros, né, que sabe que iria desencarnar. Ó, chegou o meu momento, eu tô indo embora. Né? Eu tô já pronto para ir e tal. E vai e tal, e simplesmente vai tranquilo. Agora, quando você está perturbado, você tem influência negativa, você abreviou a sua vida, quando você prejudicou outras pessoas. Então, digamos o seguinte, eu vou lá e durante a minha vida eu me aproveito de eu piso em exploro o outro, traio o outro, para me dar bem materialmente. Então, com as minhas atitudes, eu vou subindo na matéria, vou subindo em dinheiro, vou subindo em poder e me torno alguém importante materialmente. Só que todas as pessoas que eu ofendi, que eu traí, que eu roubei, que eu pisei, ficam ressentidas comigo. E esse ressentimento, né, algumas pessoas perdoam. Pessoas melhores perdoam e deixam para lá. Só que as pessoas desencarnam ainda com raiva, com ódio, com ressentimento de quem pisou neles. E vão para o mundo espiritual com a única intenção: eu vou me vingar. Eu vou esperar. Então, durante o espiritual, eles ficam ao lado da pessoa que prejudicou ele e vão se influenciando negativamente, vão prejudicando. E quando as pessoas passam para o outro lado, eles são arrastados, né, por esses espíritos e levados para sofrimentos durante anos. Né? Então eles vão ser levados para regiões trevosas e vão lá e vão sofrer. Exatamente porque não tem essa ligação espiritual, tem só uma ligação material. Né? Por isso que é importante, né, a gente ter a confiança em Deus, o pensamento em Deus e a gente ter essa ajuda. Né? A gente, nas reuniões mediúnicas que a gente retomou, né, a gente tem recebido vários espíritos que desencarnaram recentemente. Alguns de Covid, outros de outras doenças,
né? Mas pessoas que eram pessoas boas, né? Razoavelmente boas, pessoas que tinham merecimento, né? De serem acolhidas, pessoas que têm amigos que gostam, que amam elas, que velam por elas, que cuidam delas no mundo espiritual, e essas pessoas vão lá e levam para lugares de tratamento, né? Então, no caso, um desses lugares é a casa onde a gente frequenta. Então, pessoas são trazidas e são tratadas, né? E as pessoas ficam lá, tal, nossa, aonde eu estou? Então, tem pessoas, por exemplo, eu estava num hospital. Aí a gente fala, você estava no hospital, agora você foi para outro hospital, para continuar o seu tratamento. Porque se a pessoa ainda não reconheceu que desencarnou, não é a gente que vai falar, você morreu, tá? A gente vai falar, você morreu, você... Aí ele toma outro choque, ele morre de novo. Né? Então a gente fala, eles perceberam que eu estava num hospital. Então agora você foi transferido para outro hospital e vai continuar o tratamento. Mas ainda sinto o meu pulmão. Aí fala, não se preocupa, você vai ser curado. O tratamento vai e você vai ser curado. Então não é o momento de se ele perceber naturalmente que desencarnou, e alguns percebem, né? Aí ele só fala, uma pessoa falou assim, falou para mim, hoje que eu escutei, eu desencarnei, né? Eu morri, né? Aí eu falei, sim. Ele perguntou, eu respondi, sim, você já passou para o outro lado. Eu percebi. Né? Mas outros já estão lá e passam algum tempo sem perceber. E a gente tem que tratar, ajudar, esclarecer, para que no momento de desespero, primeiro você trata o desespero, você trata a dor física que ele está sentindo e tal. Depois que ele se equilibrar e não estiver mais sentindo aquela falta de ar, não estiver sentindo aquelas dores fortes, né? No mundo espiritual, aos poucos, vão se esclarecendo, né? E que ele passou para o outro lado. Que é mais fácil para as pessoas que acreditam na vida após a morte do corpo. As pessoas totalmente materialistas é um pouco mais complicado. Porque, não, morreu, acabou. Não existe isso. Não, mas está vendo, não, isso aqui é ilusão, vocês são mágicos, vocês estão criando coisas na minha cabeça, tal. Isso aqui não existe. Né? Então, mesmo fatos, as pessoas negam, mesmo no mundo espiritual. Ali também, nesses desencarnes, a gente vê, por exemplo, espíritas, que às vezes, né, estão numa reunião mediúnica, né, eles percebem depois de algum tempo que estão sendo atendidos numa reunião mediúnica e ficam, meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Eu era espírita, eu trabalhava numa reunião mediúnica e mesmo assim eu tive que ser atendido numa reunião mediúnica. Né? Eu achei que eu era melhorzinho, eu achei que eu ia direto para o céu, direto para nosso lar. Né? Que umbral nada, eu sou espírita há muito tempo, umbral, direto para nosso lar. Ou o equivalente de nosso lar na região onde a gente mora, né? Porque nosso lar é uma região que fica mais em cima do Rio de Janeiro, né? Então eu acredito que em São Paulo tem uma colônia diferente, né? Como você tem colônia em Minas, tem colônia em tantos outros lugares, né? Então, não sei se a gente vai para um lugar do outro, mas a gente procura, né, se manter equilibrado para que a gente tenha amigos do outro lado, que vão ajudar a gente.
a gente fique tranquilo, né? A gente desencarne mais ou menos no momento certo, né? Que a gente abreviar um pouquinho, a gente abrevia, né? Porque a gente come mal, não sei o quê, tá? Mas não abreviar a nossa vida durante muitos anos, né? Só um pouquinho só, né? Para não ser um grande suicida, só um suicida menorzinho, né? Para que a gente fique no umbral um pouquinho, né? Não muitos anos. Então, e tudo isso depende do nosso pensamento, das nossas atitudes e dos trabalhos, né? Então, nesse capítulo, ele está mostrando o trabalho, por exemplo, que está acontecendo dentro de um hospital. Por exemplo, dentro de uma unidade de terapia intensiva, né? E ele mostra exemplos diferentes, né? Um senhor fumante que estava com um pulmão muito debilitado, né? E que, além dessa parte física, né? Ele não tinha muito equilíbrio, né? Espiritual. Diferente de uma outra pessoa que estava lá doente, mas estava rezando, né? O tempo todo. Então tem uma, a debilidade do corpo. Dois, aí bem importante, é o nosso equilíbrio emocional, nossa ligação espiritual. Comentários? A gente sabe que tudo é lei de causas e efeitos, né? Aí, quando esse senhor está para desencarnar, eles falam que o resgate é um tanto deplorável, né? Ele teria que passar obrigatoriamente por isso, né? A espiritualidade maior não poderia retirar esses irmãos vingadores para poder livrar esse irmão dessa passagem dolorida, correto? Porque ele tinha que pagar pelos erros que ele cometeu com o vício, por exemplo. Não é isso? Na verdade, mais do que o vício, né? O vício, né? Um vício de um lado ou de outro, acaba debilitando um pouco o corpo, né? Mas nesse caso, mais do que o vício, também são as atitudes perante a vida, né? Então, por exemplo, a Sônia fumou durante muitos anos. Ela já tá preocupada com isso já. Só que é o seguinte, 27 anos. só que é o seguinte, o fato dela fumar, ela prejudicou ela mesma. Então, não deve existir pessoas com raiva da Sônia, com ódio da Sônia, com rancor da Sônia, pelo fato dela fumar. Eu uso tá. Né? Ela prejudicou o corpo dela, problema dela. Mas, nesse caso, né, as pessoas, os espíritos que estavam em torno dele, não foi por causa do cigarro. Foi por causa das atitudes dessa pessoa perante coisas que não foram relatadas no livro. Ah, essa pessoa traiu, ofendeu, roubou a minha fortuna, passou a perna, alguma coisa grave, né? Então, uma coisa é, o cigarro debilita o meu corpo, mas não faz com que as pessoas me odeiem por eu fumar. Né? O problema é o comportamento dele, né? Isso. Né? O cigarro abrevia um pouco a vida, sim. Né? O cigarro, os pulmões prejudicados, mais o Covid, aí abreviou mais ainda. Né? Mas essa influência, essa interação com né, essa troca de agressões durante a vida que fez com que ele fosse levado. Aí não tem como ele não tem o merecimento de receber essa proteção. Entendi. Né? Então, são coisas diferentes. São coisas paralelas, né? Vou falar mais Muito um bem. aqui.
O negócio é você se comportar, que nem gente grande. Demonstrar que você aprendeu os ensinamentos de Jesus. Sim. Parei. Ô, prof, Oi. eu tô lembrando de um caso, não tem nada a ver com o desencarne que está sendo estudado aqui. Mas é um caso que ilustra bem como os espíritos não podem interferir. No caso do André Luiz, onde acho que é os mensageiros, eles estão andando e no. Acho que até já falei isso aqui. Eles estão no campo e tinha um espírito que tomava conta daquele pedaço do campo. E tinha, quando eles passaram, tinha um senhor caído no chão com o rosto todo ensanguentado e uma carroça com um burro. Daí perguntaram para o espírito, por que você não interferiu? Ele falou, não pude. Ele vem maltratando esse cavalo há muito tempo, até que o cavalo deu um coice, levantou e deu um coice nele. Mas isso foi para o aprendizado dele, a gente não pôde interferir, não deu para interferir nessa hora. Ele tinha que levar esse coice. Isso está no livro, é muito interessante. É a mesma coisa, né? Sim, é isso mesmo, tá certo. Na verdade, Nós e os nossos coices. É a mesma coisa, porque eles podem interferir até um certo ponto. Quando aquilo vai fazer com que a pessoa aprenda alguma coisa através daquele ato, né? Aí ele aprende a nunca mais ficar maltratando o animal. Então, ele não interferiu, porque era necessário. É a mesma coisa. Quando esse espírito que está nesse desencarne doloroso, ele é arrebatado por esses espíritos e não se pode fazer nada, é porque o aprendizado dele está nisso daí, o resgate dele com esses espíritos também. Quero crer. sim, é isso mesmo. Na verdade, tudo tem a ver com o merecimento, né? O merecimento perante a nossa vida, né? O texto também fala, né? O seguinte, né? Ele fala de doenças, né? As nossas doenças, elas podem ter sido geradas, por exemplo, eu fiz alguma coisa em uma vida anterior, né? E antes de eu reencarnar, eu tenho na minha programação reencarnatória, quando eu fizer 40 anos eu vou ter esse tipo de doença. Então pode ser uma doença gerada e programada para a reencarnação. Essa doença vai surgir em tal época, né? Agora, pode, como existe muito, doenças que são reflexos do meu comportamento nessa vida. Então eu posso gerar doenças que não estavam na minha programação reencarnatória. Mas os meus atos, as minhas atitudes nessa vida acabam me gerando uma doença que não precisava ter. Né? É a lei da ação e reação, que pode ter sido ocasionada em vidas anteriores, mas pode ter sido ocasionada nessa vida. Né? Então, se eu preciso passar por aquela experiência para aprendizado, os espíritos falam, melhor que passe. Melhor que passe para que a pessoa aprenda, né? Deus não está preocupado com o nosso corpo físico. Deus está preocupado com o nosso espírito. Então, se a gente desencarnar e aprender, ótimo. Então, a gente tem que pensar como que eu estou me comportando nessa vida. O que eu estou fazendo para manter meu corpo saudável, manter minha mente saudável,
me equilibrando, né, meu espírito, meus pensamentos, para que eu viva quanto eu tenho que viver da melhor maneira possível. Né? E cada um tem, né, os defeitos que tem, as coisas que tem, os vícios que tem. Né? Algumas pessoas aqui na sala foram ou são fumantes. No meu caso, eu não fumei. Mas, por exemplo, se eu não tomar juízo, eu vou virar diabético. Não sou ainda. Mas eu estou aqui, só que naquele limite entre vai ou não vai a ser diabético. Mas essa diabetes veio da reencarnação passada? Eu acho que não. Eu acho que se eu virar diabético é dos abusos e de comida errada, não sei o que lá, dessa vida minha aqui. Né? Então, de como eu como, de como eu me exercito, pode ser que eu vire diabético. Mas não porque coisas equivocadas que eu tinha que ter a diabetes. Eu acho que não, eu acho que é simplesmente equívocos dessa vida, que eu ainda vou tomar juízo. Ainda não tomei, mas eu vou ter juízo ainda. Não sei se nessa vida, na próxima, mas a gente acaba tendo esse tipo de coisa. Então, são coisas que, né, cada um tem falta de disciplina. Exemplo, nessa de alimentação está faltando alguma disciplina para mim. Né? Se eu tivesse mais disciplina, né, eu não tivesse algumas consequências dessa indisciplina na parte de comer. Então é coisa de se aprende, né, esse aprendizado. Tem coisas que a gente aprendeu, tem coisas que a gente tem que aprender. Então são coisas diferentes. Ok? Perguntas? Dúvidas? Comentários? Não? Ok. Então quem quer fazer o encerramento de hoje? Faz, Ângela. Então, nós vamos agradecer por mais essa aula maravilhosa que tanto nos esclarece e que nos coloca exemplos para que nós não sigamos, pelo contrário, que nós nos corrijamos para que não chegamos num desencarne doloroso, que nós possamos cumprir essas orientações, porque quando a gente sair daqui, a gente só leve boas vibrações, boas recordações. Que nós tenhamos oportunidades como essa para que possamos continuar recebendo esses ensinamentos e cumprir. E assim nós vamos agradecendo e dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Roberto? Deixa eu falar, eu tenho pouca evidência, né? Mas deixa eu falar uma coisinha só, referente
Tinha um rei da Inglaterra que odiava quem fumava. Ele mandava matar todo mundo. E ele morreu de alcoolismo. Porque é incrível, né, rapaz? Então, mas a evidência, Lourenço, era para dar passes da energia dos espíritos que estão canalizados com esse túnel que liga com o centro, né? Mas são poucos espíritos. Eu queria dizer também que outro dia eu vi espíritos que morreram de Covid tentando passar a Covid para o encarnado. Então, eles ficam bem perto com a sensação de Covid, tentando passar todo aquele sofrimento da Covid já para o encarnado. São espíritos mais violentos, né? Carregam aquela raiva, aquele ódio. Então, eu vi, eu falei, meu Deus, olha lá, até o que eles tentam fazer, né? Mas foi o que eu vi, o Lourenço, hoje, tá bom? Porque nós tivemos probleminha aqui com o computador, então entramos atrasados, tá? Mas obrigado. Ok, mais algum? A Sônia, tô ouvindo muito bem a Sônia, porque ela tá sempre com o microfone fechado. Que eu também atrasei hoje. Desculpa, viu? Não gosto, mas não deu para entrar antes. Mas graças a Deus eu consegui acompanhar bem a aula. Tá bom? Tá bom. Muito A gente bem. não pode perder essas informações por nada, de jeito nenhum. Né? São presentes que a gente recebe todas as vezes, então não pode. Muito bem. Então, boa noite para vocês. Boa noite, até amanhã. Tá melhor, Ângela? Boa noite. Boa noite.